E hoje estamos aqui dando um descanso para o pastor Pércio, uma alegria. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com os irmãos. O pastor vai precisar um pouco daquilo que é o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é paciência. Então, paciência, né? Então, para aqueles que estão sendo bastante pacientes, talvez não interesse muito esta mensagem. Não é o meu caso, né? Precisamos de muita paciência, né? Então é isso que nós vamos compartilhar nesta manhã. E para compreendermos um pouco dos valores práticos da paciência. Paciência é algo que vale muito a pena, vamos perceber no texto de hoje. O significado da palavra paciência é sofrer, né? Aguentar, suportar, mas isso com calma, né? Sem desistir, sem se desesperar. E nós sabemos de muitas coisas que valem a pena o sacrifício para atingir alguns objetivos. Poderíamos pensar, por exemplo, no estudo, né? Aqueles que estudam para alcançar seu objetivo de se formar, de tirar um diploma, ele precisa se sacrificar estudando, se preparando. É algo que vale muito a pena o tempo de estudo. Quem pretende participar de um desafio esportivo precisa treinar, né? Precisa se preparar, é um sacrifício também, mas quando vem o título, quando vem, né, alcança o objetivo, vai perceber que valeu a pena. Estava pensando também sobre economia. Não é fácil economizar, né? Nós ganhamos o nosso dinheirinho e queremos logo investir em alguma coisa neste mundo consumista que vivemos, já pensamos nas propagandas, aquilo que nos é oferecido e queremos consumir, queremos gastar. Mas é muito importante economizar também, é muito importante a prudência, porque podemos precisar dessa reserva no momento que não esperamos, no momento importante. Então a economia também é algo que vale a pena o sacrifício, né? Mas segundo esse texto que vamos ver hoje, o que vale a pena é ser paciente, porque diz no último versículo que vamos ver, que os profetas, por exemplo, do Antigo Testamento, nós os temos por felizes, porque perseveraram. Eu estou falando do texto que está em Tiago, capítulo 5. Então convido os irmãos para abrirem nossas Bíblias lá. Em Tiago, capítulo 5, nós estaremos lendo 5 versículos. E vamos poder perceber 5 valores práticos da paciência. A partir do versículo 7, tá bom? Tiago 5, a partir do verso 7, nós vamos estar lendo hoje dos 7 ao 11. Vamos ler então, irmãos, o versículo 7. Tiago 5, versículo 7, por favor. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, o primeiro valor prático da paciência é aguardar. Vamos pensar em aguardar com paciência. Pensando um pouco na carta de Tiago e revendo aquilo que Tiago vinha falando desde o começo da carta e chegando aqui e confirmando para sermos pacientes, ele fala no início da sua carta, ele fala sobre paciência. Então, embora lá a palavra que ele usa seja perseverança, uma outra palavra também que a Bíblia usa para paciência é longanimidade. Então, no início da carta, quando ele fala das muitas provações que poderemos enfrentar, ele fala para perseverar diante das provações. Ele lembra também sobre as tentações. Ele lembra também sobre sermos praticantes da palavra, não somente os ouvintes. Precisamos exercer, né, isso com muita paciência. Ele fala da acepção de pessoas. Ele fala sobre fé viva e fé morta, né? A fé viva é aquela que resulta em obras. Ele fala também sobre refrear a língua. Ele vem falando sobre a origem das contendas. E ele fala também sobre os projetos humanos. Tem uma parte que ele fala que às vezes a gente faz algum plano, né? Mas deveríamos pedir para que Deus nos abençoasse, se for da vontade dele,
então que seja feito aquele plano, né? E no capítulo 5, quando ele está encerrando a carta, então ele volta a falar sobre paciência. Então ele começa pedindo paciência e termina pedindo paciência. Então é interessante essa recomendação, né? E nos versos 1 ao 6, nós estamos no 7, foi lido o versículo 7, mas se nós lermos os versos do 1 ao 6, ele vai estar se referindo à opressão dos ricos, né? Ou aos ricos opressores, às injustiças praticadas pelos ricos opressores. E ele pede então para sermos pacientes, talvez aqui mais se referindo então a este contexto, né? A essa situação. E ele diz também que essa paciência, ser de pacientes, é por pouco tempo, né? É só até a vinda do Senhor, né? Então, é só até lá que precisamos ser pacientes, né? E ele diz também, ele usa aqui uma ilustração para sermos pacientes, assim como o lavrador é paciente, desde quando ele planta até a colheita, né? E nessa paciência do lavrador, é uma paciência que ele estará dependente de Deus totalmente, porque ele joga a semente no chão, mas daí para frente ele depende totalmente do Senhor. Ele vai depender do clima que vem do Senhor, vai depender das chuvas, né? Então fala das primeiras chuvas, fala aí das últimas chuvas. As primeiras chuvas será para plantar, né? As últimas chuvas para amadurecer o fruto. Mas durante esse tempo, se chover demais, apodrece. Eu já matei algumas plantas vinhas por aguar demais, né? Se chover de menos, ela morre. Se der uma geada, ela seca. Então o lavrador está totalmente nas mãos do Senhor, nas mãos daquele que pode fazer crescer e fazer frutificar. E nesse tempo de espera, ele espera com calma, ele espera sem desespero, na certeza de que o fruto virá, né? Nunca faltou fruto, né? Desde que a humanidade existe, né? Como diz lá no versículo, no final do capítulo 8, eu acho, de Gênesis, diz que enquanto houver terra, vai haver verão, inverno, primavera, né? Então tudo tem sido controlado pelo Senhor, né? Então sede pacientes, aguarda assim como o lavrador aguarda, né? Até a vinda do Senhor, que virá para corrigir as injustiças. Então nós estávamos falando das mensagens anteriores, lembramos aqui dos ricos opressores, e haverá um reino de justiça para todas estas coisas. O João Melo falou hoje sobre não falarmos sobre política, né, na reunião dos homens, mas quando nós pensamos nesse assunto, é quase impossível não lembrar das injustiças praticadas através da própria política deste mundo, né? E embora tenhamos hoje pessoas com pretensão de líderes mundiais, mas nenhum deles pode resolver a situação de injustiça. Já tivemos outros que vieram, ficaram por um tempo, mas nenhum prevaleceu e nenhum prevalecerá. Até lembramos aqui daquele sonho de Nabucodonosor, né? Nem pessoas e nem impérios prevaleceram. No sonho de Nabucodonosor, para quem conhece a história lá do capítulo 2 de Daniel, ele viu uma estátua, e nessa estátua ele podia ver que a cabeça era de ouro, representando o reino da Babilônia, o peito e os braços eram de prata, representando um reino inferior, o reino da Pérsia. Depois nós tínhamos o ventre e as coxas, se eu não me engano, agora estou um pouco perdido nisso, que era representando o reino grego. Depois as pernas, né, de bronze, depois as pernas de prata, representando o reino, os romanos. E depois temos também os pés, que é uma mistura de ferro e barro, né? Que é o reino dividido, nações com alguns poderes, mas nenhuma tem poder para resolver o problema da injustiça. Mas naquele sonho que se refere ao futuro, né? A vinda do Senhor, ele via também naquele sonho uma pedra que vinha e esmiuçava todos esses reinos. E esta pedra representava então a vinda do Senhor para reinar. Então nós aguardamos esse reino de justiça, nós aguardamos esse reino que será estabelecido por Jesus,
né? E aí sim um reino eterno, né? Isso está lá em Daniel 2:44. Talvez fosse até bom ver, né, darmos uma olhada neste versículo de Daniel 2:44, porque essa esperança ela é muito importante. Nós, os crentes, nós temos que viver com esta esperança. Ela é a razão da nossa alegria, a razão da nossa calma, da nossa esperança, é essa promessa, né? Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este sim, esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, até que este reino venha, diz Tiago, sede pacientes. Eu acho que foi lido hoje em Lamentações, para permanecermos em silêncio até que o Senhor possa restabelecer todas as justiças, né? Então, até os impérios passaram, né? Nenhum prevaleceu, mas o reino de Jesus, esse será para todo sempre. Então vale a pena aguardar com paciência, pois essa esperança é real. Se continuarmos a leitura de Daniel, vai afirmar isso, que esta promessa, ela é uma promessa real, ela é verdadeira. Temos então para Tiago, e vamos pensar no segundo valor prático da paciência, que é o fortalecimento do coração. Alguém pode ler então, bem alto, o versículo 8 de Tiago 5? Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Fortalecei o vosso coração. O fortalecimento do coração, ele é um processo. Ele é um processo que vem com muito envolvimento da paciência. Nós precisamos evoluir espiritualmente. É claro que isso não é uma autossuficiência. Isso só é possível pelo poder do próprio Deus, né? Já que a própria paciência é um fruto do Espírito Santo. Então é totalmente na dependência dele que nós podemos fortalecer, né? Nós somos exortados frequentemente a termos um coração firme, né? A termos um coração corajoso e constante. E para que esse fortalecimento aconteça, é aquilo que a gente já tem ouvido em várias mensagens, né? Sempre ouvimos isso, mas é importante repetir para que não deixemos de usar esses recursos. Quais são os recursos que ajudam a termos um coração fortalecido? A oração, aquilo que sempre falamos, né? Oração, leitura da palavra, e eu considero também aqui uma parte muito importante, a meditação. Não uma meditação no sentido místico, mas uma meditação naquilo que foi lido, né? Nós sabemos que quando nós oramos, nós falamos com Deus, né? Mas quando lemos a Bíblia também, Deus está falando conosco. Mas às vezes a gente lê, vira as costas, vai embora e não pensa naquilo que foi lido. Então nós precisamos pensar, meditar, né? Se não entendeu, procurar entender, procurar saber, teremos a ajuda do próprio Espírito Santo, dos irmãos, de outras passagens bíblicas, para chegarmos a uma conclusão, o que Deus está querendo dizer com aquilo, né? E a comunhão, né? A comunhão é muito importante. Então é aquilo que sempre se ouve, né? Oração, leitura da palavra e comunhão. A comunhão é muito importante. Nós podemos perceber na prática que pessoas que se afastam da comunhão e percebam como que se torna a vida dela. Ela acaba se esfriando espiritualmente. Isso é infalível, né? Então a comunhão é que mantém aquele calor, né? Aquela fé aquecida, né? Nós podemos ouvir sobre as pessoas, nós podemos falar com as pessoas, nós temos a oportunidade de ajudar e sermos ajudados. E é tão bom quando há identificação, né? Então as pessoas às vezes falam de um problema, falam de uma solução, e logo a gente se identifica com aquilo, e as pessoas se identificam com a gente. Nós fazemos um trabalho lá no Alvorada, onde nós procuramos ajudar pessoas envolvidas com bebidas, com álcool e com outras dependências. E normalmente a ajuda vem quando se ouve um depoimento onde a pessoa se identifica. Então alguém está lá dando um depoimento, conta como que ele era, conta como que ele venceu,
e a pessoa que está ouvindo fala, parece que você está falando da minha vida, parece que é de mim que você está falando, porque comigo é assim também. Então essa identificação que acontece através da comunhão, ela é muito importante. Nós podemos perceber que não estamos sozinhos, que os mesmos sofrimentos que temos, outras pessoas também têm, e outras pessoas passam também com fé inabalável, com alegria, com confiança, independente das circunstâncias muitas vezes, né? Então, ajudar outras pessoas fertiliza o coração. É muito importante isso. Jesus, por exemplo, ele disse que ele veio para servir. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E como servir sem estar em comunhão? Né? É impossível. Então, fortalecer o coração é confiar totalmente em Deus e nos seus cuidados. E esse confiar nesses seus cuidados vem através de uma vivência de enfrentando, né, provações, tendo paciência e vendo as respostas de Deus, né? Então ele pode sim substituir um coração de pedra, um coração teimoso, né? Ele pode substituir um coração assim por um coração de carne, amoroso, né? Compassivo, fortalecido pelo seu próprio poder. Então vale a pena a paciência, porque ela fortalece o nosso coração. O terceiro valor prático da paciência é a harmonia. A paciência nos traz muita harmonia. Nós vamos ver, vamos pensar neste ponto, lendo o versículo 9. Alguém pode ler? Irmãos, não vos queixeis uns contra outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Não vos queixeis, né? Queixas, murmurações, acusações, ressentimentos, quase certo que isso está sempre ligado a alguma coisa sobre impaciência. É quase certo isso, né? Então ele diz assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serem julgados, eis que o juiz está às portas. Nós estamos falando, lembrando aqui da vinda do Senhor. Eu estava pensando sobre isso e pensei o seguinte: é claro que o juiz está do nosso lado o tempo todo, ele pode nos disciplinar a qualquer hora, mas pensemos no momento do juiz nos chamar. Vai chegar um momento no futuro, isso que a igreja aguarda, onde seremos arrebatados, seremos chamados. E seremos chamados para o tribunal de Cristo. Para o tribunal de Cristo, quem vai para lá são apenas os salvos, né? E lá seremos julgados de acordo com aquilo que fizemos através do corpo, as coisas boas ou coisas ruins. Eu fiquei imaginando assim: eu estou lá me queixando, reclamando, murmurando, né, dando aquela amostra de falta de paciência, né? E nesse momento eu sou chamado. Nesse momento eu sou chamado, eu pensei assim: eu já chego no tribunal desmoralizado, né? Porque como é que você foi lá? Olha, o último exemplar, né, já mostra, né? Já fala de como eu era, né? Então, eu acho que nós devemos viver uma vida como se esse momento de ouvir o chamado dele fosse o tempo todo. O tempo todo. Então, se cada vez que eu vou ficar com cara de quem chupou limão, se cada vez que eu vou reclamar de alguém, que eu vou ficar ressentido com alguém, eu pensasse assim: vai que Jesus me chama agora. Será que não é melhor eu ficar numa posição de chegar melhor? Né? Eu acho que só para ajudar seria um pensamento assim. Claro que nós somos pecadores, né? Somos falhos, mas seria um modo de pensar sobre cuidados, né? Sobre como se manter, né? Assim, de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós, né? Então, na verdade, o tempo todo o juiz está do nosso lado, mas pensar assim, eu acho que seria uma coisa interessante, né? Quantas vezes, voltando então para o assunto sobre a harmonia, quantas vezes nos arrependemos de coisas que falamos ou fizemos, né, precipitadamente?
Se pararmos alguns segundos, você se lembra de alguma coisa, claro que não precisa mencionar, de algum momento que você viveu um momento assim, falou, puxa vida, por que eu não esperei um pouco, né? Por que eu fui falar aquilo? Por que eu fui magoar fulano de tal? Comigo é muitas vezes. Eu cheguei em casa ou qualquer outra situação e pensei, muito arrependido, por que eu não fiquei quieto, né? Isso já me aconteceu muitas vezes. E ali faltou o quê? Faltou paciência. E a harmonia foi quebrada. Então a paciência, ela colabora muito para que a harmonia prevaleça, né? Quantas vezes já pedimos perdão para alguém? Eu já pedi. Acredito que os irmãos também já pediram perdão por coisas que fizeram. É quase certo que quando você precisou pedir perdão foi porque você não teve paciência. Nem sempre, claro, né? Existem pedidos de perdão por outras razões. Mas por falta de paciência, muitas vezes, né? Não era bem aquilo que eu queria dizer, né? Tá certo que era bem aquilo mesmo que eu queria dizer, mas, né? Mas quantas vezes faltou paciência, né? Então a paciência, ela evita muitos conflitos familiares, né? Podemos lembrar aqui de uma história bastante conhecida da palavra de Deus, de duas senhoras, né? Uma se chamava Sara e outra se chamava Agar. Acho que vocês conhecem bem a história dessas duas personagens, né? A Sara tinha uma promessa que ela teria um filho. Foi dado a ela e a Abraão uma promessa que ela teria um filho. Mas não chegava nunca esse filho. E ela não teve paciência para esperar o tempo de Deus. E ela resolveu então, teve uma ideia que Abraão pudesse ter um filho com a própria escrava e esse filho seria considerado como filho deles, né? Não esperando o tempo de Deus. Nasceu Ismael. Acontece que Deus é fiel e Ele cumpre suas promessas. Tempos depois nasce o filho da promessa, que é o Isaac. Quando os dois começam a conviver juntos, começa a brigaiada, né? Então Agar e Sara brigam muito, né? E essa briga foi tão intensa, tão importante, que eles brigam até hoje, né? Os descendentes estão brigando até hoje. Então, por causa de um ato de impaciência, né? Por não esperar no tempo de Deus, esse conflito se prolonga, né? Essa tristeza se prolonga por tão longo tempo, né? Às vezes isso pode acontecer, né? Então, evitar conflitos familiares através da paciência é tão importante. Só traz alegria, só traz conforto, né? A construção de laços profundos, seja familiar, seja de amizades, demanda muito tempo e muita paciência. Para construir laços profundos demanda tempo, e tempo demanda paciência. Não tem como desligar uma coisa da outra, né? Nós precisamos saber ouvir as pessoas. Nós gostamos muito de falar, mas não gostamos muito de ouvir. E às vezes, quando vamos falar, falamos muito de nós mesmos. Eu sempre falo isso em casa. As pessoas não querem ouvir muito de mim, as pessoas querem falar delas. Então, se você quiser agradar uma pessoa, quando você estiver conversando com ela, pergunte sobre ela. Ela quer falar dela, ela não quer falar de você. Se você quiser ver fotos, pergunte para vermos juntos as fotos dela, não as suas. Porque a sua ela não está muito interessada em ver, né? Pode ser até que veja por educação, né? Mas as pessoas gostam de falar delas, né? Então nós precisamos saber ouvir as pessoas, né? As suas histórias, compreender a sua cultura. Cada um é de um jeito, né? Compreender a sua formação. Cada um teve uma formação diferente. Uns estudaram mais, outros estudaram menos. Um tem mais condições financeiras, outros não. Alguns têm empreendimentos que deram certo, outros que fracassaram. E cada um tem suas histórias. Todos passam por fases na vida também. Nós começamos como crianças, depois nos tornamos jovens, adolescentes, né? Nos casamos, aí temos filhos, ficamos velhos e ficamos doentes. Então essas muitas fases da vida, as pessoas vão mudando muito. As pessoas não são as mesmas, né? Não pensam as mesmas coisas sempre.
Então nós precisamos acompanhar essas mudanças, entender essas mudanças com aqueles que estão próximos de nós e ter paciência para ir entendendo como as coisas estão acontecendo, né? Então uma vida em harmonia, ela vale muito a pena. Então o versículo 9 diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, apesar das mudanças, apesar das circunstâncias, apesar das diferenças, né? Não tem nada que nos alegre, né? que dê permissão para queixarmos. A orientação é não vos queixeis uns dos outros, né? E o juízo está às portas. O quarto ponto aqui, né, o valor prático da paciência, e quarto, é nos modelarmos a outros exemplos de paciência, né? Olharmos para outros exemplos e aproveitar desses exemplos, né, para as nossas vidas. Isso está, vamos pensar nisso, né, lendo o versículo 10. Alguém pode ler bem alto? Irmãos, tenham os profetas que falaram o nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Tomai por modelo o sofrimento e na paciência os profetas. Vamos pensar em alguns deles, então? Eu anotei alguns, tantos, né? Eu anotei algumas pessoas do Velho Testamento, já que Tiago, quando estava escrevendo, ele se referia às pessoas do Velho Testamento, né? Eu anotei aqui o exemplo de Noé. Noé me veio à mente. Você imagina uma pessoa trabalhar por 100 anos construindo um barco, esperando uma chuva que ele nem conhecia, nem chovia sobre a terra. E quando perguntavam para ele o que é isso, ele dizia: é que vai chover tanto que vai inundar tudo e eu vou me salvar neste barco. Você imagina quantas provocações, né? Quantas gozações diante de um fato assim. Então ele precisou do que? Para suportar 100 anos ali as pessoas, a demora, né? Do que ele precisou? De muita paciência. Com certeza ele precisou de muita paciência, né? Então o próprio Senhor o ajudou nisto, né? Sobre provocações e sem ver chuvas, né? Ele perseverou com fé, com obediência, né? Noé foi um homem muito obediente, ele fez tudo aquilo que o Senhor pediu, sem entender o tempo de Deus. Às vezes não, sempre, né? Nós precisamos ter paciência sem entender o tempo de Deus, aquilo que Deus nos pediu para fazer. Nós lemos a sua palavra, Ele nos pede coisas, Ele nos pediu, e nas orações nós temos essas orientações também, como respostas. E aí, mas não estou entendendo isso, não importa. Devemos sempre lembrar também de Pedro, né, que pescou a noite toda, não pegou nada, nem um peixe, sendo que ele era um pescador profissional. Na manhã seguinte o Senhor falou: lança novamente a rede. E ele, se ele fosse analisar conhecimento de pesca, ele cada um na sua, você entende de milagres, eu entendo de pesca, né? Talvez ele respondesse, né? Mas ele não respondeu nada para o Senhor, ele respondeu: sob as suas ordens eu lançarei. E sabemos o resultado. Então não precisa entender, precisa obedecer. Nós podemos também lembrar, né, de Davi. Davi foi ungido rei muito jovem, mas ele não começou a reinar desde que foi ungido, né? Agora, os irmãos que conhecem a história, o rei na época era o Saul, e o Saul, sabendo que seria substituído por Davi, o perseguia, querendo matá-lo em muitas oportunidades. Então dá para imaginar a paciência que Davi teve que ter com Saul, aquela mala, né, perseguindo ele o tempo todo, né, querendo matá-lo, né? Então Davi foi um homem muito paciente, ele esperou o tempo de Deus e se tornou rei. Podemos lembrar também de Ana, né? Ana queria muito ser mãe, queria muito ter um filho, e ela pedia ao Senhor em oração. Anualmente ela subia ao templo pedindo por este milagre, né? Já que ela não podia. E demorou, né? Porque foram vários anos, a Bíblia diz, mas finalmente ela foi atendida. E nenhum deles murmurou, nenhum deles aguardou com queixas, nenhum deles aguardou perdendo a fé. Todos perseveraram, né?
O quarto que eu anotei aqui, nesse sentido, é Josué. Josué, eu acho muito interessante a história de Josué. Porque quando Moisés chega no Egito com a função, com a responsabilidade, né, de libertar o povo era escravo no Egito. Todos eram escravos no Egito. Talvez a gente nunca pensou nisso. Talvez eu não tenha pensado nisso, né? Mas Josué era um escravo lá no Egito, né? E depois vocês conhecem a história de Josué. Ele vai virar o líder da nação mais para frente. Mas teve um momento na história de Josué, quando eles saem da nação do Egito, rumo à terra prometida, quando eles estavam quase chegando, e era uma distância curta, se fosse em linha reta, dizem os estudiosos que 11, 15 dias eles chegariam à terra prometida. E quando eles estavam quase chegando lá, foram enviados 12 espias para espiar a terra e fazer uma análise de como era daqueles povos, né? Daqueles 12, 10 voltaram com muito medo. 10 voltaram não confiando em Deus, que Deus poderia fazer por eles, né? Sem paciência nenhuma, vamos pensar, né? E Josué não. Josué voltou confiando, ele sabia que os homens realmente eram de guerras, eram fortes, eram grandes, mas ele confiava no Deus que é maior, né? Mas o que Deus acabou resolvendo? Resolvendo disciplinar o povo pela incredulidade da grande maioria, e essa disciplina chegar na terra que poderia levar 15 dias, acabaram ficando no deserto por 40 anos, né? Naquele deserto, até que todos os de 20 anos para cima, os homens, né, morressem, só a próxima geração foi quem entrou na terra. Agora pensem comigo, Josué creu. Se fosse depender de Josué, ele já estaria desfrutando das uvas e do mel da terra prometida. Mas ele não pôde entrar por causa da incredulidade dos outros. E aí ele teve que ficar 40 anos aguentando aqueles incrédulos, né? Foram 40 anos suportando aquelas pessoas rebeldes, sem paciência, né? Reclamando, que se queixavam umas das outras, e ele naquele meio, né? Imagine, 40 anos aguentando incrédulos, precisa de muita paciência. Eu penso sobre isso. Então, às vezes, hoje a gente não aguenta uma tarde no meio de incrédulos, né? A gente já fica nervoso. Então, nós vivemos numa situação assim, entre pessoas que se queixam, entre pessoas que reclamam, pessoas que não creem, pessoas que não têm esperança, que não confiam naquele Deus que pode nos socorrer e pode nos ajudar. Mas precisamos ter paciência, porque vai chegar um momento onde isso tudo vai passar. Nós vamos estar numa situação diferente. Então Josué também foi um modelo, né? Um modelo para mim, para nós, de pessoas que tiveram paciência, né? A gente está falando dos profetas. Josué também podemos chamá-lo de profeta, porque Deus falava com ele, né? Nem todos que eu citei aqui, nem lembro se são conhecidos como profetas, mas pensando em pessoas como modelo, não somente os profetas, né? Então vale a pena seguir exemplos de pessoas que tiveram paciência. Aqui nos profetas, mais se relacionando ao fato de que eles anunciavam a vinda do Senhor, né? E nós vamos ver no próximo ponto, eles não chegaram a ver o Senhor, mas eles perseveraram naquela fé inabalável, vendo de longe. Vamos então para foi lido o verso 10, né? O último verso que vamos ler é o 11, e o último ponto aqui, é o quinto valor prático da paciência, é a felicidade por perseverar, né? Então, nós falamos no início que vale a pena ser paciente, e aqui vem essa mensagem, realmente vale a pena ser paciente, né? Então não é sobreviver ao dilúvio, Davi tornou-se rei, Ana se tornou mãe, mas e Moisés? Não quero falar mal do Moisés, né? Moisés foi considerado um homem manso, mas ele teve uma falha como todos nós temos, né? Moisés foi criado no palácio, né? Moisés se casou com uma boa moça, teve um sogro muito bom, né? Ele foi chamado para liderar, ele foi reconhecido como manso, um homem muito equilibrado, podemos pensar assim, né? Mas num ato de impaciência,
ele perdeu a alegria de ver a terra prometida. E nós estamos lendo o verso 11, não foi lido ainda, na verdade, né? Tá, vamos ler então o verso 11 primeiro? Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Na sua versão diz, temos por bem-aventurados os que sofrem, né? E no início nós falamos que o significado da palavra paciência é sofrer, é aguentar, né? Sem desanimar. E na nossa versão, nessa versão, diz que temos por felizes os que perseveraram firmes, né? Que é a mesma coisa de sofrer aquilo que se espera, né? Então, temos por felizes, bem-aventurados, que é a mesma coisa, né? Então, o valor prático da paciência é que ela traz felicidade, né? No caso de Moisés, num ato de impaciência, para aqueles que não conhecem qual foi esse ato, Deus disse para Moisés que ele deveria falar com a rocha, que da rocha sairia água. Mas ele, na impaciência, bravo com o povo rebelde, ele chegou na rocha e, ao invés de falar com a rocha, ele bateu na rocha, né? E essa atitude dele custou a entrada dele na terra prometida. Então, um ato, né? Um ato apenas, de um homem manso, né? De um homem que fez, todos conhecem quantas coisas ele fez, né? Quanta obediência, né? Mas ele teve um ato de impaciência que lhe trouxe muita tristeza, porque o contrário também é verdade, né? Se a perseverança nos traz felicidade, a paciência nos traz felicidade, a impaciência, ao contrário, nos traz tristezas, né? Nos traz tristeza. Então, do mesmo modo, Saul não esperou, né? Não esperou por Samuel para fazer o sacrifício. Ele foi impaciente, quis fazer antes, ele perdeu o trono. Então a impaciência traz muitas tristezas, muitas perdas, né? Israel não esperou por Moisés, quando Moisés foi buscar as tábuas dos mandamentos. Demorava muito para voltar, e aí vamos resolver isso, né? Precipitadamente, fizeram um bezerro de ouro. Naquele dia morreram 3.000 homens por causa dessa impaciência, né? Israel não teve paciência de esperar em Deus, né? Muito sofrimento pelo deserto por causa disso, né? Tivessem confiado em Deus e não teriam conhecido a vida no deserto. Serve para nós, né? Confiando em Deus, podemos evitar desertos na nossa vida, né? Períodos curtos de desobediência geraram e podem gerar longas consequências, né? Os profetas falaram em nome do Senhor. Temos por felizes que profetizaram firmes, né? Eles falaram em nome do Senhor, disse no versículo anterior, né? Mas não chegaram a vê-lo, como já foi comentado. Embora desejassem, o próprio Jesus disse isso, que eles desejavam muito ver, mas não viram, né? Feliz aquele que persevera firme, né? Até a vinda do Senhor. Feliz aquele. Nem todos os nossos desejos serão contemplados, mas nem por isso precisamos ficar tristes, porque o Senhor é que cuida, o Senhor é que coordena, sabe o que é melhor para cada um de nós, e até a vinda do Senhor ele vai cuidar, né? Para a maioria dos profetas, a felicidade esteve no perseverar. Eles não atingiram muitos objetivos, né? Eles não viram as coisas realizadas. Mas Tiago diz que temos por felizes por ter perseverado. Hebreus 11:13 diz: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E ali diz também do exemplo de Jó, né? Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo, como foi lido lá em Lamentações hoje, né? O bom propósito de Deus na vida de Jó. Aqueles que conhecem bem a história, nós podemos pensar em alguma coisa aqui sobre o bom propósito de Deus na vida dele, né? Como que ele pôde mostrar, né? Misericórdia. A paciência produziu maturidade em Jó. Jó amadureceu muito. Ele teve uma fé muito fortalecida. Ele termina o livro dizendo que ele conhecia o Senhor de ouvir falar.
e agora ele conhece de com ele andar, né? Então ele teve um relacionamento muito mais profundo, e Jó é conhecido por sua paciência, né? Através daquele sofrimento, Jó pôde mostrar sua sinceridade. Satanás disse para Deus que Jó só era daquele jeito bonzinho porque ele era rico, ele tinha muitos filhos, esposa e tinha saúde. Se tirasse isso dele, ele blasfemaria. Mas o Senhor, para mostrar sua soberania, né, para mostrar sua sabedoria, sua misericórdia, seu amor, disse para Satanás: olha, então tira dele, só não tira a vida, e você vai ver que ele me obedece, né? Então foi uma forma também de Deus mostrar a sua soberania, a sua sabedoria, e Jó a sua sinceridade, né? Então o amor de Deus não é observado durante os problemas de Jó, ele é observado no fim. Então lá diz assim, que o Senhor, Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Então é no final da história que nós vemos a misericórdia e o amor de Deus. Então aquelas coisas que estão acontecendo conosco, a gente pode não entender agora, não compreender, não observar essa terna, né, misericórdia e compassividade do Senhor, mas um dia nós vamos entendê-las perfeitamente, quando olharmos para o fim. Que fim levou, né? E nós temos essa esperança e essa certeza que será um fim de glória e de paz, né? Então na vida de Jó houve restauração e um testemunho duradouro de fé e esperança. Então vale a pena ser paciente, porque traz felicidades. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Então, irmãos, como os agricultores, continuemos trabalhando, e como os profetas, continuemos testemunhando. Gostaria de encerrar a nossa reflexão desta manhã lendo Romanos 15, 4. Romanos, capítulo 15 de Romanos, versículo 4. E com isso estamos encerrando o nosso tempo. Quem gostaria de ler? Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém? Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esta manhã e por esta oportunidade que tivemos de ler a Tua Palavra. Complete no coração de cada um de nós a mensagem perfeita que o Senhor tem para cada um de nós, e que possamos realmente praticá-la, né? Nos ajude, Senhor, a termos paciência diante de tantas injustiças, tantas provações, tantas tribulações que este mundo oferece. Mas a esperança que há no Senhor é motivo de vivermos esta vida com alegria, porque sabemos daquilo que nos espera. Obrigado, Senhor, pela redenção que temos em Cristo Jesus. Nós te agradecemos no nome dele. Amém. Amém.